O que é que vai acontecer? Aquelas comunidades que ficarem mais distantes do centro, elas vão ter linhas alimentadoras que sairão dos bairros, das comunidades, para esses pontos de integração. São as linhas alimentadoras. E dos pontos de integração para o centro, teremos linhas troncais. Ao mesmo tempo, teremos linhas circulares que farão a união desses vários pontos de integração. Então, o senhor modificará essa integração que está Moral aí. da história, que nós teremos uma racionalização do sistema. Nós teremos menos ônibus lotados e, ao mesmo tempo, menos ônibus ociosos, que é uma coisa importante para que haja redução de custo. O projeto visa reduzir em 15% a 20% os custos do sistema. Havendo essa redução dos custos, nós poderemos o quê? Adotar melhorias na qualidade do transporte coletivo. Poderemos adotar melhorias em termos de ar-condicionado nos ônibus, melhorar a assistência dentro dos ônibus, melhorar também os terminais dos ônibus. Enfim, poderemos dar um salto qualitativo no transporte coletivo da cidade de Teresina. Mais ainda, esse projeto prevê a criação de corredores exclusivos de ônibus, criando da Zona Norte para o centro da cidade. Mas já existe no centro, também... já existe, né? Aquelas linhas que foram... Mas aquele ali não é corredor exclusivo, aquela faixa que foi criada sem o devido investimento, sem a devida preocupação com o seu bom desempenho. Na realidade, o corredor exclusivo, ele prevê linhas nas quais trafegam tão somente os ônibus, e os ônibus passam a ser uma espécie de metrô sobre pneus. Na realidade, não existe esse conflito com os automóveis. Nós temos que converter várias avenidas importantes em Teresina para que elas sejam corredores exclusivos de ônibus. E a Duque de Caxias, na região norte, é uma que vai ser priorizada na nossa gestão, criando um corredor exclusivo, ligando lá o Balão da Coca-Cola com o centro da cidade de Teresina. O senhor fará profundas mudanças nesse sistema de integração? Sem dúvida. Nós temos que avançar muito na parte de trânsito e de transporte. Como o senhor define esse sistema que está aí, prefeito, candidato? Olha, entendemos que a atual integração ela foi feita de forma assodada e ela não resolveu. Tanto é que a população reclama muito. É muito mais fácil subir no pau de sebo do que conseguir efetivamente realizar essa integração. Existe muita reclamação. E a reclamação maior é que depois dessa integração feita pelo prefeito, os ônibus ficaram cada vez mais raros e escassos nos bairros. Ou seja, para bancar, custear essa integração que foi feita, houve uma redução dos custos do sistema e essa redução de custos foi obtida através da redução da linha de ônibus e da quantidade de ônibus à disposição da população. E a população, de forma generalizada, reclama disso por toda a cidade. Nós entendemos também que nós temos que avançar na questão do trânsito de Teresina, porque o transporte piorou graças a essa demora de circular na cidade de Teresina. Está cada vez mais difícil circular, viajar na cidade de Teresina, da região sul para a região norte e assim por diante. E o porquê disso, meu caro Silas? Porque nós tivemos um aumento significativo da frota de veículos da cidade de Teresina. Verdade. E esse é um dado extremamente assustador. Há 10 anos atrás, nós tínhamos na cidade de Teresina algo em torno de 110 mil veículos. Hoje nós temos 330 mil veículos. Triplicou a quantidade de veículos trafegando pelas ruas e avenidas de Teresina. Só para se dar um impacto visual desse aumento de frota, se nós colocarmos todos os carros novos que entram em Teresina em um ano, numa fila única, daria uma fila de 72 quilômetros de extensão. Se colocássemos em direção a Campo Maior, passaria de Altos e ficaria a 8 quilômetros da cidade de Campo Maior. Se nós colocássemos todos os carros novos que vão entrar no mandato do prefeito de 4 anos, seria uma fila com extensão de 288 quilômetros de extensão. Se fosse em direção a Parnaíba, passaria de Buriti dos Lopes e ficaria muito próximo da cidade de Parnaíba. Ora, então nós temos o quê? Nós temos que investir pesadamente, usar a capacidade de endividamento da prefeitura, porque ao longo do tempo, a prefeitura sempre foi uma prefeitura enxuta com capacidade financeira saudável. Então nós temos que usar essa capacidade de endividamento, que hoje é superior a R$1 bilhão, para que nós possamos financiar obras estruturais do nosso sistema viário. Entendemos que na região norte nós temos que não apenas duplicarmos a Avenida Boa Esperança, que já está incluída no Lagoa do Norte, mas temos que levar a Marechal Castelo Branco lá em direção à Ponte do Mucambinho, criando um novo eixo de comunicação da região norte de Teresina com o centro da cidade. É uma crítica pontual dos seus adversários que dizem que o senhor não conseguiu fazer viadutos importantes, que os tucanos não conseguiram, por exemplo, fazer viadutos aqui. Está em obra, está lento. Aliás, eu queria dizer, está lento, muito lento a obra do viaduto aqui da Higínio Cunha.
mas diz que os tucanos não conseguiram soluções, por exemplo, do balão da tabuleta. As críticas maiores são em cima disso, né? Nós fizemos obras no trânsito importantes para a cidade. E aqui é fácil falar. Por exemplo, da Avenida Joaquim Nelson, lá uma nova saída para o Disseu, que foi feita na nossa administração. Podemos falar da Avenida Zequinha Freire, que abriu uma nova frente que foi iniciada pelo Chico Gerardo e finalizada a nossa gestão. Podemos falar da Avenida Maria Antonieta Bulamarque, que ela ali passa ali ao lado da Vila Padre Cícero, cruza com a Avenida Zequinha Freire e vai pelo Parque Mão Santa. Podemos falar da Avenida Raul Lopes, ali na Zona Leste. Podemos falar da Avenida São Francisco, lá na Cavalaria. Podemos falar da Avenida José Soares, lá no Angelim. Podemos falar da Avenida dos Ipês, que foi feita pelo Silvio Mendes. Enfim, várias obras importantes no nosso sistema viário. Agora, o que aconteceu... Né? São grandes obras. Para não falar da própria Ponte Estaiada, que foi iniciada na nossa gestão e finalizada na gestão do Silvio Mendes. O importante que a gente possa perceber é que a dimensão e a complexidade do problema são completamente diferentes agora. Como triplicou... Por que alegam essa história de que em 2 anos o seu adversário, um dos seus adversários, mudou ou fez mais? Por que você acha que alegam isso? Eu acho que é uma comparação completamente despropositada. Por exemplo, nós fizemos 144 escolas, tanto o Silvio quanto o Firmino. Na nossa gestão, fizemos 111 escolas e o Silvio fez o restante. Moral da história, o atual prefeito ele não construiu e inaugurou nenhuma escola. Nós reformamos e ampliamos 6 hospitais municipais, colocando à disposição da população 550 leitos. Na nossa gestão, nós iniciamos o HUT e o Silvio concluiu. Sabe quantos leitos hospitalares? 550 leitos. O atual prefeito não conseguiu colocar nenhum leito à disposição da população de Teresina. Então, a comparação ela não apenas é boa para nós, nos favorece amplamente. Até mesmo em calçamento e asfalto, o atual prefeito ele fez 180 quilômetros. A nossa média anual ela é de 150 quilômetros E diz que asfaltou daqui até Campo Maior, né? Por toda a cidade. Veja só, daqui para são 80 quilômetros. Na realidade, a nossa média anual é de 150 quilômetros. Agora, na nossa gestão, nós tínhamos como prioritário as avenidas e também as linhas de ônibus. Agora, o que nós estamos percebendo é que houve a concentração do asfalto na Zona Leste para beneficiar especialmente aquelas comunidades mais ricas e também os terrenos baldios de muitos na Zona Leste de Teresina. Nós entendemos, portanto, que essa comparação, ela francamente nos favorece e estamos dispostos a fazer essa comparação, não tem a menor dificuldade. Até mesmo em termos da sanidade financeira da Prefeitura. Pois é, eu já ia falar sobre isso. Está quebrada a Prefeitura? Está ruim das pernas? Meu caro Silas, as informações que nós temos... um comentário é que a Prefeitura respirava bem, que essa Prefeitura era equilibrada, e agora surge esse comentário, ela está ruim, né? Existem fortes indícios de que a Prefeitura de Teresina está passando por uma severa crise, parecida com aquelas crises que aconteciam anteriormente no governo do Estado. A Prefeitura de Teresina ela reduziu sua capacidade de poupança ao longo do tempo, sua capacidade de mobilizar recursos e investir na cidade. No último ano do Silvio Mendes, havia uma capacidade de investimento na cidade de cerca de 120 milhões de reais. Neste ano, e nós já demos uma estudada na contabilidade pública da Prefeitura Municipal de Teresina, sua capacidade de poupança é de algo em torno de 60 milhões de reais. Os nossos auxiliares já nos trouxeram a informação de que a Prefeitura licitou para esse ano 120 milhões de reais, ou seja, o dobro do que ela poderia pagar. Então, não é à toa que a Prefeitura está começando a ter dificuldades em várias partes. Amanhã mesmo nós teremos uma manifestação dos caminhoneiros que estão há 3 meses sem receber e ameaçam parar a limpeza urbana. Na semana passada nós tivemos corte de posto de gasolina, vários pequenos e médios empreiteiros que pararam suas obras porque estão 2, 3, 4, 5 meses sem receber. E o que é mais grave, vários projetos sociais foram interrompidos por falta de pagamento da Prefeitura. Eu falo aqui da Casa de Isabelê, que dá assistência às crianças e os adolescentes vítimas de violência e abuso sexual. Eu falo aqui do projeto Escola Aberta, que já foi reconhecido internacionalmente pela Unicef, que faz o combate ao trabalho infantil. Eu falo aqui do Lar de Misericórdia, que está há 7 meses sem receber, e que acolhe doentes que vêm de todo o interior do Piauí, todo o interior do Maranhão, do Pará. Eu falo aqui do restaurante popular, lá do Mercado Central, que está há 7 meses sem receber. Existe, inclusive, por parte dos servidores municipais, lá da Secretaria de Finanças, a informação de que já se utilizaram dos fundos de 13º nesta eleição. O que nós queremos? E já fizemos um desafio por 3 vezes ao atual prefeito. Usar os fundos de 13º para a eleição? Existe... é grave, viu?
Existe essa informação dada pelos secretários, pelos servidores da Secretaria de Finanças, mostrando que os recursos do 13º que estavam sendo poupados para dezembro, eles foram utilizados nesse período eleitoral.